Você já percebeu que muitas vezes você reage a certas situações como uma criança? Com medo de ser abandonada, com medo de ser rejeitada, com dificuldade de dizer não. Mas afinal, Maria, essa tal da criança interior realmente existe ou é só uma metáfora? Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Maria Antunes, eu sou psicanalista e hoje eu vou trazer aqui para vocês o que a psicanálise entende disso, de a criança interior, de como acolher isso, como acolher esse sentimento, como acolher essa criança que existe dentro de você. Então, antes de mais nada, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo, já ajuda bastante, e ativa o sininho aqui que você vai receber uma notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E me segue nas redes sociais, é @psicanalisemarian, lá tem muito mais conteúdo, a gente tá muito mais próximo lá, e bora pro vídeo. Na psicanálise, a gente não fala, da criança interior como algo literal, alguém pode imaginar isso, né, mas não, calma, não é que existe de fato uma criança dentro de você. Quando a gente fala da nossa criança interior, quer dizer que essa criança representa as nossas marcas emocionais, nossas experiências, nossas necessidades, nossas formas de sentir que foram construídas lá na infância, quando ainda éramos uma criança. E todas essas coisas que aconteceram, essas marcas, ainda influenciam hoje na vida adulta. Como, por exemplo, medo de rejeição, dificuldade de confiar, necessidade de agradar a todos toda hora, perfeccionismo, uma sensação constante de insuficiência. Esses são uns pontos que a gente percebe, né. Mas vamos lá, como que tudo isso ainda fica aparecendo aqui e agora na vida adulta? O nosso cérebro ele registra experiências emocionais. Então uma criança que passou a infância, sendo criticada constantemente, ela pode se tornar um adulto que se acha insuficiente. Um adulto que seja extremamente exigente consigo mesmo. Já um cérebro que experienciou o abandono na infância, hoje ele pode interpretar pequenas mudanças, alterações, já como um abandono, uma rejeição. Às vezes, pequenos afastamentos, até às vezes coisas que são necessárias a serem afastadas, ciclos a serem finalizados. Essa pessoa que teve esse cérebro, que teve essa experiência emocional lá na infância, ela vai ligar esse alerta de que ela está sendo rejeitada novamente, está sendo abandonada novamente. E quem precisou amadurecer cedo demais, geralmente os irmãos mais velhos ou uma pessoa que teve poucos recursos, né, teve que se virar desde muito cedo, teve que amadurecer cedo demais, ela pode ser que ela se sinta culpada por descansar, pode ser que ela não consiga pedir ajuda. E aqui eu vou te dizer alguns sinais de que talvez a sua criança interior esteja aí te dizendo que ela precisa de atenção. Medo intenso de rejeição, dificuldade de colocar limites, culpa por priorizar a si mesma, necessidade constante de aprovação, sentir que nunca é o suficiente, repetir relacionamentos parecidos e vergonha de demonstrar emoções. Você que está assistindo esse vídeo, percebe alguma dessas características? Percebe algum desses sinais? Você dá algum desses sinais? Você sente alguma dessas coisas? Mas então tá, Maria, fala, 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 mas eu quero saber como é que a gente resolve isso. Como que então eu vou acolher a minha criança interior? Primeiro de tudo, tá? Acolher essa criança não significa voltar ao passado, viver no passado, melhor dizendo. Então, aqui vão algumas atitudes práticas. A primeira é reconheça as suas emoções. Não fique mais invalidando as suas emoções. Dê mais atenção
ao que você sente, ao que você tá, aos seus sentimentos, às suas emoções. E assim a gente já começa um caminho a ser trilhado a esse processo de cura da criança interior. O próximo é validar aquilo que você sentiu quando era criança. Pois é, muitas vezes a gente pensa que coisas que nós sentimos na infância não são importantes, que foi um sofrimento à toa, que era só uma criança, que eu não devia ter sofrido por aquilo, mas não, você precisa validar, você era apenas uma criança, você não tinha a consciência que você tem hoje, o preparo que você tem hoje. Então, para de julgar a criança que você foi, o que você sentiu. Valida o que você sentiu, valida as suas necessidades lá da sua infância. A terceira é, para de minimizar a dor. Pessoas que tendem a estar sempre cuidando de tudo, de todos, elas entendem a dor dos outros, mas elas minimizam a dor delas, porque elas não querem ser um peso, não querem incomodar, ou porque de fato acham que não é não é relevante, a dor dela não é relevante. Então, para de fazer isso, para de minimizar a sua dor. Tá sentindo? Presta atenção, elabora. E é isso. Tá sentindo? Tá tudo bem sentir isso? O que que eu posso fazer sobre esse sentimento? O próximo é identificar padrões repetitivos. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente repete padrões nossos da nossa infância e às vezes até padrões dos nossos pais, ou enfim, das pessoas que nos criaram. Então, você precisa analisar se tem situações que estão acontecendo, que você não está gostando, e elas estão se repetindo. Elas já aconteceram antes. Então, é a sua a sua criança que já viveu isso, tendo que viver novamente. Então, vamos analisar os padrões que estamos repetindo. Desenvolver autocompaixão. Esse é difícil, né? Porque eu não tô falando pra gente ficar se sentindo um coitado, pra gente se colocar num lugar de vítima, de coitado, de ter pena de si mesmo. Não. É diferente. É ter autocompaixão, é você de fato validar o seu sentimento. É de fato você se acolher, você se abraçar, você se amar, você dedicar tempo para si mesma. Porque quando a gente vê outras pessoas passando por situações difíceis, a gente tende a ter uma compaixão com essa pessoa. Então a gente fica mais sensível, a gente tem mais empatia, a gente procura ajudar essa pessoa, a gente tem compaixão com o próximo. Então a gente precisa ter compaixão consigo mesma. E isso é a autocompaixão. E buscar ajuda, né, quando necessário. Busca ajuda profissional quando é necessário. Às vezes é difícil, sim, elaborar os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, ou identificar quais são os padrões, ou o que de fato era ou não uma questão lá da sua infância, da sua criança interior. Então, busque ajuda. Não tem nada de vergonhoso em ser ajudada. Criança que você foi não vai mudar, não vai mudar o passado. Mas o adulto que você se tornou pode mudar muita coisa. Você hoje decide se vai se acolher, se vai se compreender, se vai entender os próprios limites, se não vai ultrapassar esses limites. Hoje depende de você acolher aquela criança que talvez não tenha sido acolhida. Quando você finalmente entender a sua história, ela vai parar de tomar conta da sua vida com dor. Você decide tomar conta da sua vida, porque você entendeu o que aconteceu, o que está acontecendo e o que você quer fazer daqui para frente. Então, curar a criança interior não significa apagar a infância. Significa deixar de viver nesse piloto automático que a gente vem vivendo desde lá da infância, repetindo dores, repetindo padrões e vivendo
nas mesmas coisas que faziam a gente se sentir mal e mesmo sem perceber. Então, para finalizar esse vídeo, me diz aqui nos comentários o que que faz mais sentido para você. O que que você identifica que talvez tenha faltado ou afetado a sua infância, que hoje está presente na sua vida adulta. Deixa aqui o seu like se você gostou do vídeo, me segue na rede social e não é besteira. Cuidar da sua criança, se acolher não é besteira. Faça isso. Se não fizeram por você, faça. Faça você por você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.